Você está vendo? Vendo o que, Arnolfo? As lágrimas no rosto de São Francisco. O rosto santo encheu de lágrimas. É um milagre. É um milagre. Deus seja louvado. Lágrima pinda da uva. Deve ter sido água da chuva. O milagre foi confirmado pelo reverendo. De onde veio o senhor? Eu venho de minha mãe, que 9 meses inchou feito uma bola. Depois senhor as dores. E eu primeiro espasmo, saiu de vosso criado pasmo. Por infelicidade, minha mãe era surda a qualquer apelo. E eu nasci nu em pelo. Mas fui crescendo sem apelação. E logo aos 7 anos, comecei a falar pela boca tão perfeitamente que não se entendia nada. Não se entendia porque era estrangeiro. Cristão Novo! Cristão Novo! Ai, meu Deus, que horror! Pega o Cristão Novo! Bota o Cristão Novo! Sabaca. João, você não quer sumir com as visitas? O que foi, mãe? Tia Lourenço, a senhora não gostou da peça? Não. Não é isso, Brits. Mas há certas coisas que não devem ser ditas. E eu não quero que vocês repitam os disparates que vocês escutam na feira. Mas por quê, mãe? Todo mundo gosta. Mas nós não somos iguais a todo mundo. Não somos iguais? Como assim, tia? É uma longa história, João Tomás. É uma história que um dia vocês vão conhecer desde o princípio, mas enquanto esse dia não chega, eu quero que vocês me prometam que nunca mais vão falar em cristãos novos. Mas por que, tia Lourenço? Porque esta é a nossa história. Para eles, nós somos cristãos novos. Mas nós continuamos judeus. Eu não queria ser cristão novo. Eu também não. Tenho medo de ser judeu. Não consigo dormir. Nem eu. E você, Antoninho? Eu não hei de conseguir dormir. Nunca mais. Boa noite, mãe. Eu vou pro meu quarto. Boa noite, meu filho. Deus te abençoe. Boa noite, André. Brit. Aqui. Que foi, prima? Você lembra da promessa que nós fizemos? Que você ia tomar conta de mim. E eu de você. Sempre. Claro que lembro. Põe a mão aqui. Por quê? Põe. Amanhã você vai embora. E eu não vou mais estar perto de você. Agora repita o que eu digo. Por onde eu for, Por onde eu for, Adonai irá comigo. Adonai irá comigo. Toma, põe isso aí na sua bagagem para te dar sorte. E para você não se esquecer de mim. Por amor de nosso Senhor Jesus Cristo, confessa suas culpas. Tem mais nada a confessar. Réu António José da Silva.
é instado a ratificar as suas confissões, que é a verdade que disse e agora diz de novo, sem medo, força ou violência. Confesso. Assino pela mão de meu curador, não podendo fazer por causa do tormento. Há dores e torturas por todos os lados em que olho, Padre. Minha alma se feriu na rocha nua. Quero, Padre. Preciso uma resposta. Onde reina esse Deus? Antônio, deitado. Vem, vamos ao prado. Antônio, vestido. Você dormiu vestido? Está frio. É. Já é inverno de novo. Não fala aí fora. Nós todos te amamos, Antônio. O inverno passa. Não esse. Que isso? Toma. Eu te dei a tua, esqueceu? Escondi quando te levaram. Você tá louca? Guarda isso, põe isso fora! O fogo que não me envolveu queima minhas entranhas, Padre. As buchas do Santo Ofício não me atingiram, mas minha alma está carbonizada. Fala, meu filho. Diga tudo o que sente. Isso aliviará o peso de tua alma. Fala, confia em mim. Tudo pertencerá ao sigilo da confissão. Tenho medo, Padre. Estou cheio de terror quando ando nas ruas. Meu coração está em cadeias e treme. Apesar disso, treme. Calma, meu filho. O tempo há de curar a tua angústia. Tudo passa. A tua paz voltará. Confia em Deus. Em que Deus, Padre? Me ajuda, eu estou perdido. Me acusam de judaísmo e eu nem sei qual é a minha nação. Sou um mal batizado em busca de Deus para curar as minhas aflições. Não sei onde pôr a minha fé. É minha vida. Contempla. Reza. Trabalha. Eu estarei a teu lado. Você se esquecerá se voltar à vida de todos os dias. Se procurar realmente esquecer. Eu sei que não, Padre. Todos sabem do meu medo. Ou suspeitam. Ou veem o medo nos meus olhos. E me desprezam. Como te desprezam. Eu sinto que tens talento. Talento, Padre? O senhor sabe. Não salva ninguém da angústia. Não livra ninguém do erro. Os mais sensíveis são os mais infelizes. Depois mesmo que outros acreditem no meu talento, eu não acredito, Padre. Dizem que eu tenho graça. Um talento vulgar. Toda a graça participa um pouco da graça divina. Não se humilhe dessa forma. A sua amargura, meu filho. Vem comigo.
depois, nós nos encontramos na feira e ele me convidou para ir à corrida de touros. Você iria se fosse eu? Não. Por quê? Porque eu não gosto desse espetáculo, me faz mal. Onde você guarda a lamparina? No armário. Por quê? Você sabe por quê, Páscoa? Para de me fazer perguntas. Senhora Dona Leonor de Carvalho, venha à janela! Não tema, gentil senhora. Eu venho da parte de um amigo acanhado que nunca foi à corte e não tem instrumentos para cortejá-la. O coitado não tem sequer coragem de encará-la de frente. Mas como sofre de amor ardente, o imbecil maquinou um estratagema para enviar à senhora um poema. Concorda? Claro. Ainda bem, pois está disposto a fazê-lo. Concorda ou sem corda? Ora morro, ora vivo, ora fago, ora rio, ora choro, ora me assanho, ora já, ora não e ora logo. Ora almejo, ora perco e ora ganho. Ora neve, ora fogo. Estranho variar de amor estranho. Será que eu agradei? Agradou em cheio. Mas eu queria saber, senhor Fantoche, quem é o autor desses versos? A senhora não imagina? Não. Ei, ô fariseu! Acabou-se a minha parte, está na hora de entrar em cena! Você vem comigo ao teatro? Ai, miserável Sancho, em que enrascada estáis metido? Melhor me fora estar na minha aldeia, como dantes, e não à frente desse bando de gigantes. De que tens medo, cobarde? Olha, não vês estes gigantes vivos? Pois logo os verás mortos! Opa! Quem quer que sejais? Dizem-me quem sois e aonde vive. Senhor, aguardai. Nós somos uns pobres representantes de comédias que vamos já vestidos para fazer um alto sacramental a uma quinta aqui perto. Eu faço o papel de diabo. Este de anjo Felisberto. Este de morte. Este de imperador do Japão. E os demais fazem figuração. Vice-governador de Goa solicita audiência. Postergamos. Senhor Alexandre de Gusmão. E porque me constou ter as partes pessoais, qualidade e limpeza de sangue necessárias, sem raça de nação infecta, nem rumor em contrário, Alexandre de Gusmão, estás sagrado cavaleiro da Ordem de Cristo.
Que Deus guarde Vossa Majestade. Minhas senhoras, meus senhores, Alteza, quero lhes apresentar o maior escritor de comédias que este país já viu desde Gil Vicente. Antônio José da Silva. E eu aproveito, Alexandre, para lhe fazer uma advertência. Que advertência, Alteza? Se você continuar fomentando as letras e as ciências neste país, Portugal vai acabar entrando no século XVIII com apenas 30 anos de atraso. Bom, mas para isso só nos restam dois problemas. Tomar as terras da igreja e botar a mão no ouro do Brasil. Que tal? É uma canção adorável. Você acha? Então você devia ouvir as do Sr. Scarlatti. Infelizmente são mais inspiradas do que as minhas. Diga uma coisa. Em matéria de teatro, quais são os seus planos para o futuro? Tem uns esboços, só isso. E se nós escrevêssemos uma ópera juntos? Uma ópera? Claro, Lucrécia Borgia, Inês de Castro, uma coisa assim. Nós íamos botar os italianos no chinelo. Hein? O que é que acha? I would agree. Yeah, well, I think Onde você vai? Eu vou na cozinha buscar mais lume. Não. Vem cá. Hoje foi um dia de sorte. Por via das dúvidas, eu não quero que nada mude de lugar. E o lume? Deixa por conta das estrelas. Desde que você entrou na minha vida, a sorte nunca mais me deixou. Eu não quero correr o risco de te perder. E o lume? Deixa por conta das estrelas. $89? 89 arrobas? Esta maldita colónia vai arruinar-nos o sono, o apetite e as vísceras. E você ainda me propõe que mantenha o governador? Há que escolher entre a corrupção e a incompetência, Majestade. E qual é o pior dos demónios? No caso das Minas Gerais, a incompetência. Como assim? Se houve um desvio de ouro, foi um desvio modesto. Modesto? Por Nossa Senhora da Penha? Foram 130 arrobas de diferença. Se Vossa Majestade mudar o governador, haverá um vazio político. E os nossos contratadores aproveitarão esse vazio para esvaziar ainda mais a arrecadação da capitania. E o que é que você me sugere? Que Vossa Majestade mantenha o governador e mude o sistema de arrecadação. Está encerrada a audiência. Você tem razão. Antes que surgisse um substituto, muita água e muito ouro iriam rolar debaixo da ponte. E por falar em água, Majestade, eu trouxe os planos do aqueduto. Que aqueduto? Um aqueduto que levará água para Lisboa. Começa nas terras de vosso irmão, em Belas, depois corre até o coração de Lisboa. E o meu irmão já conhece esse... Já. E que pensa ele a esse respeito?
Dom Manuel pensa que a nossa capital é mal cheirosa, Majestade. Aliás, todos os visitantes estrangeiros pensam a mesma coisa. Bem, eu parece-me ser uma boa ideia, desde que você não toque nas minhas 89 arrobas de ouro, nem nas terras da igreja. O povo precisa de água para amar asseadamente a Deus, Majestade. Por isso eu creio que pagará de bom grado um novo imposto. Eu posso contar com as bênçãos de Vossa Majestade? Eu creio que as bênçãos do rei não são suficientes. Você precisa de conseguir as bênçãos da igreja. Da igreja ou de Dom Nuno? De preferência de ambos. Depois de passar por tantos conventos e tantas bênçãos, as águas chegarão a Lisboa expurgadas de todo o mal, Majestade. Você até tem graça, Alexandre de Gusmão. É pena falar como um brasileiro. É uma afronta. Uma miserável afronta. Dom João não tem o direito de profanar as terras da igreja. Não, Dom Estevão. Conhecendo Sua Majestade, eu lhe asseguro que esse aqueduto não foi ideia sua. É claro. Foram esses estrangeirados que lhe incutiram a ideia no espírito. Não foi a primeira, nem terá sido a última. Esse Alexandre de Gusmão é um monstro de ambição política. Depois do aqueduto haverá de tramar novos golpes contra nós. Se eu estivesse no lugar de Vossa Eminência... O reverendo bispo ainda não está no meu lugar. No meu humilde juízo, me parece inútil contrariar o clamor da necessidade. Esse aqueduto viria mais cedo ou mais tarde. Às vezes é preciso aceitar e até promover pequenas mudanças para que tudo permaneça como está. Mas, pelo menos num ponto, eu concordo com a maior parte dos senhores. Esse aqueduto é um sinal. A influência dos inimigos da igreja está crescendo em Portugal. É preciso encontrar os caminhos para deter essas más influências. E providências nesse sentido estão sendo tomadas. O caso está encerrado. Eu creio que posso contar com a concordância dos senhores. Que diz o nosso grande governador Sancho Panza acerca da justiça? Sabei, primeiramente, que isto da justiça é coisa pintada, pois tal mulher não há no mundo, nem de carne, nem de sangue. Porém, como era necessário haver tal figura para meter medo à gente pobre, pintaram uma mulher vestida à moda trágica, porque toda a justiça acaba em tragédia. Num passe de mágica, taparam-lhe os olhos para não verem que era vesga. A espada na mão significa que tudo há de levar a peito, a torto e a direito. Na outra mão, para trapacear no peso, tem uma balança torta. É uma moça muito viva, embora nata e morta. E mesmo sendo muito virgem, às vezes se amanceba com um nababo. E tem sempre quem lhe vá ao rabo.
Eu não acredito em deuses de pau e de pedra. Eu sei, tio. Eu já até me penitenciei pelo meu erro. Essa mulher é uma demente. Judaizou. Cometeu a heresia mais abominável na sua presença. Ela pode até arruinar a sua vida se não tomar as devidas providências. Que providências, tio? A denúncia. É o único caminho. Luiz, abre essa porta e me deixa entrar. O que é, Brice? Por que você não quer mais me ver? Porque eu não quero. Por quê? Por que não? Luiz, eu não vou sair daqui enquanto você não me der a Olha razão. aqui, Brice. Eu até gosto de você. Mas eu não quero mais te ver. E principalmente, eu não posso mais ter visto a teu lado, você entendeu? Entendi. Para com isso, menina! Você é louco! Vai embora daqui! Vai embora! Vai embora daqui, Brice! Vai embora! Para! O senhor tem a certeza que é verdade o que nos disse? Nesse caso, não tem mais nada a declarar. Não. Então faça o favor. Assine aí. Senhor Antônio José. Sou eu, quem é o senhor? Não importa. Trago-lhe uma mensagem. Pode dizer. Dona Brice Eugénia, sua prima, foi denunciada. Brice? Mas quem? É tudo quanto tenho a dizer. Venha cá, patife! Vem para cá, oh amigo! Como hei de andar se a minha desgraça me tem lançado ferro no mar do meu corpo? Oh, meus senhores, vejam se me podem tirar estes ferros tão ferroados a mim, por mais que os sacuda,
cada vez mais ferranhos. Desaforado! Ah, que é esse o teu acento? Nós o faremos mais perfeito, com 4 batacos. Chega de conversa. Suba da Pelé e de lá nos pagará a conta. Por minha vida, senhores, eu pago a patente. Só não quero é pagar o pato. Para que tanto espalhafato? Se o que é patente não se pode esconder. Isto é para que não fales com tanta liberdade. Com que liberdade pode falar quem a não tem? Nunca cuidei que me visse nestas alturas. Até pareço a Assunção da Nossa Senhora. Pareço a Assunção de Nossa Senhora. Em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, eu te imploro. Denúncia é o único caminho. Com aqueles que denunciam o Santo Ofício usará de piedade e de compaixão. A senhora e a sua família viviam segundo a lei de Moisés e negavam a verdade de Jesus Cristo. Porquê? Como? Padre, nunca negamos a verdade. Eu já quis até servir a Cristo, quase fui freira. Mas um dia eu conheci a verdade e dou graças a Deus por ter conhecido a verdade. E que suposta verdade é essa? Existia um homem chamado Jesus Cristo. Esse homem fez milagres. Mas o Cristo da ressurreição é falso, Padre. E depois, se Cristo fosse mesmo Filho de Deus, por que não se salvaria? Cristãos somos nós, o próprio Cristo era um judeu dos 4 costados. Perdoai, Senhor, tanta heresia, ela não sabe o que diz. O coração me faz mal, Padre, a minha gente. Nós seguimos a verdade, abominamos a superstição. Os cristãos são cegos que adoram santos de pau e pedra. Deviam sim adorar um só Deus que criou o céu, o mar e as estrelas. Dizes, filha, que quiseste ser freira e entregar-te como esposa a Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas depois cedeste às tentações do demónio e com o demónio te acasalaste. As mulheres são frequentemente a fonte de todo o mal. Têm uma inclinação natural para a queda. E uma inclinação natural para a santidade, Padre? É verdade, filha. A Virgem Santíssima é o melhor exemplo. Mas não se pode parir uma vez conservando a virgindade, Padre. Toda a vossa teologia esconde um enorme desejo de dominar e oprimir, enquanto os membros do seu Santíssimo Tribunal se desonestam com as mulheres que mantêm no cárcere. Livra a tua alma dos teus pecados. Denuncia, filha, denuncia e salva-te, se é que queres viver. As acusações são graves. É dever do Santo Ofício fazer com que a verdade prevaleça. Mas o Cristo que a senhora insiste em negar revela-se em todo o seu esplendor através da magnanimidade deste santo tribunal. A senhora e a sua família serão interrogadas. Mas Deus vê com bons olhos as denúncias dos hereges e o Santo Ofício acolhe os pecadores que sinceramente se arrependam dos seus pecados. Mesmo que as denúncias sejam falsas. Ajoelhe-se e ponha a mão sobre o Evangelho. Jura dizer a verdade e guardar segredo? Juro. O acusado refletiu sobre as suas faltas, como lhe foi recomendado por este tribunal? Refleti. E quer confessá-las, como convém para desencargo da sua consciência e salvação da sua alma? Não tenho nada a confessar. Nome.
Antônio José da Silva, nascido no Rio de Janeiro. Sou advogado. Domicílio? Eu moro em Lisboa. Idade? 32 anos. Filiação? Meu pai era advogado, João Mendes da Silva. Minha mãe se chama Lourença Coutinho. Os dois nasceram no Rio de Janeiro. Minha mãe reside em Lisboa. Constituiu família? Sou casado com Leonor Maria de Carvalho. Temos uma filha de nome Lourença, que completou 2 anos no mês de outubro. Ambas residentes nesta cidade. Não sendo réu primário, o acusado tem experiência suficiente para saber que este tribunal não prenderia alguém sem haver sido previamente informado e sem que estivesse convencido das faltas cometidas. O acusado tem conhecimento do castigo que este tribunal impõe aos relapsos, àqueles que reincidem nos crimes de judaísmo ou em qualquer espécie de heresia? É a pena de morte. Com muita caridade, de parte de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós o aconselhamos a confessar seus pecados e a não dizer senão a verdade, para a elevação de sua consciência e salvação de sua alma. Repito, eu não tenho nada a confessar. Rogo-lhe que diga a verdade. Eu sou inocente. Senhor notário, faça a leitura do depoimento. Antônio José da Silva, nascido no Rio de Janeiro, advogado, morando em Lisboa, 32 anos de idade, filho de João Mendes da Silva, falecido, e de Lourença Coutinho, os dois nascidos no Rio de Janeiro. Jura dizer a verdade e guardar segredo? Juro. A acusada refletiu sobre as suas faltas, como lhe foi recomendado por este tribunal. Refleti. E quer confessá-las, como convém para desencargo da sua consciência e salvação da sua alma. Não tenho nada a confessar. A acusada já esteve nos cárceres do Santo Ofício. Depois de ter ouvido sua sentença e de ter abjurado os seus pecados, uma vez posta em liberdade e reconciliada com a Igreja, a acusada se afastou novamente da Santa Fé Católica? Não. A acusada participou, na companhia de seu marido ou de seus familiares, de alguma cerimónia em que fossem recitadas orações judaicas ou os salmos de Davi, sem a menção final do Gloria Patri, em observância à lei de Moisés? Não. A acusada tinha o hábito de vestir roupas limpas às sextas-feiras? Não. Costumava acender lamparinas de óleo puro e pavios novos e deixá-las queimando até que sua luz se extinguisse, segundo o uso judaico? Não.
A acusada costumava benzer os seus familiares, pousando a mão aberta sobre suas cabeças e fazendo-a descer ao longo do rosto até à altura do peito, dizendo Abraão, Isaque, Jacó, segundo o uso judaico. Vinho, Dom Marcos. Vinho. Água, irmão Teotónio. Direta de Deus Nosso Senhor. Isenta da contaminação humana do vinho. Mais próximo dos nossos pecados. E nosso sangue. Uma transubstanciação. Não se esqueça. Essa é uma linfa transparente na hipocrisia de uma pureza que não tem. Veja esta cor. Ruborizado talvez pelo mal que provoca. Passe-me o pão. Caminha o seu processo? Estamos trabalhando. E o seu? Interrogatórios de rotina. Não me atingirão nunca o momento em que eu sinta estar servindo a causa maior dentro do Santo Ofício. Como sabe? É o meu destino. Não tenho o seu talento. A mim dão o avesso do tapete que o encarregaram de tecer. Estamos juntos na mesma tarefa. O meu é o lado humilde, repito. Ao caro irmão, cabem sempre as responsabilidades que merece. Fez um final brilhante para este caso. E para o senhor. De que fala, Dom Teotónio? Este caso parece-me bem simples. E mal começamos. Há fatalidades previsíveis. Certos fins são estabelecidos no começo. O acusado foi preso por desvios graves na prática e no respeito à fé cristã. De que natureza foram essas faltas? Não tenho conhecimento. Tenho vivido no temor de Deus e no seguimento fiel dos ritos, gestos e recomendações da Santa Madre Igreja. O acusado refletiu com a devida humildade sobre as recomendações desta mesa e deste tribunal para buscar no fundo de sua consciência cristã a força para confessar os seus desvios heréticos? Sim, orei com fervor por uma inspiração divina, mas não me veio qualquer sentimento de culpa. O acusado tem conhecimento de que todo o réu do crime de judaísmo, uma vez confessadas ampla e minuciosamente as suas heresias e denunciados diante deste santo ofício todos os que participaram delas, pode ser relevado da excomunhão. Tenho conhecimento. Depois de absolvido da excomunhão maior, submetido ao auto de fé que purifica a sua vontade, autorizado a participar novamente dos sacramentos da Santa Madre Igreja, é dado ao réu o direito de recair nos mesmos erros que abjurou, nos mesmos pecados e faltas que ofendem a nossa Santa Fé Católica? Ou o acusado acha que a consagrada magnanimidade deste tribunal deve ser igual para o pecador primário e para o reincidente? Compreendo bem a extensão da vossa pergunta. Sei da extrema gravidade com que a Santa Inquisição julga a recaída em pecados que ela magnanimamente relevou. Eu reneguei todos os erros do meu passado. Refletir.
Quer confessá-las, como convém para desencargo da sua consciência e salvação da sua alma? Não tenho nada a confessar. A acusada já esteve nos cárceres do Santo Ofício. Estive. Quais foram as circunstâncias de sua primeira prisão? Eu, minha mãe e meus irmãos fomos presos em Valladolid. Eu e meus irmãos saímos reconciliados em auto de fé. E quanto a sua mãe? Minha mãe foi levada à fogueira em Valladolid, no mesmo auto de fé. Depois de ter ouvido sua sentença e de ter abjurado seus pecados, uma vez posta em liberdade e reconciliada com a Santa Madre Igreja, a acusada se afastou novamente dos preceitos da fé católica? Não. Eu nunca recaí nos meus erros. A acusada fazia jejuns, como prescreve a lei de Moisés? Não. A acusada conhece ou suspeita dos motivos pelos quais foi presa? Não. A acusada participou, na companhia de seu marido ou de seus familiares, de qualquer cerimónia em que fossem praticados ritos judaicos? Não. O acusado, que estudou direito canónico, sabe então que esse sacrosanto direito não permite a este tribunal passar uma esponja sobre delitos recidivos anteriormente condenados. Sei que esse não é um delito ligeiro e que um herege negativo e pertinaz não merece indulgência. O acusado já esteve perante o Santo Ofício e já foi submetido a um auto de fé. Eu, António José da Silva, juro sobre os Santos Evangelhos que repudio toda a espécie de heresia, juro respeitar a fé ensinada pela Santa Madre Igreja de Roma e dedicar cega obediência ao Santo Pai, o Papa Benedito XIII. Se eu em qualquer tempo reincidir em meus erros, que recaia sobre mim a severidade e o castigo do direito canónico. Esta confissão é assinada a rogo por meu curador, não podendo eu fazê-lo devido a meus tormentos. Reconhece esta confissão? Sim. Após sua reconciliação com a Igreja, ainda se mantém na lei de Moisés. Não crê na Santíssima Trindade e em Nosso Senhor Jesus Cristo. E, ao contrário, acredita como os judeus na vinda de um Messias. Depois da minha absolvição, nada fiz contrário às leis cristãs. Mas como os judeus ainda reza os salmos de Davi sem dizer no fim as palavras Glória, Pater et Filius et Spiritus Sanctus? Não. Quais são as orações católicas que o acusado reza todos os dias? Padre Nosso, Credo, Ave Maria, Salve Rainha. Diga a última oração. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, esperança, doçura nossa. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, gemendo e chorando nesse vale de lágrima. A vós... O que é que o senhor deseja? Eu queria uma audiência com o Inquisidor-Geral. E qual a matéria? É assunto de ordem pessoal. Que Deus vele pela saúde de Vossa Eminência e que me perdoe roubar-vos o tempo desta audiência. O senhor sabe que merece todo o meu apreço. Vossa Eminência sabe que eu não vos importunaria com questões de sumenos. Não tenho a menor dúvida. Ou não receberia. Tenho procurado sempre, na simplicidade do meu julgamento, serenar o meu espírito, cumprindo todos os desígnios do Santo Ofício. Temo as falhas que possam me levar a desmerecer da confiança de Vossa Eminência. Não devo, nem posso permitir-me nenhum desvio. Mas subitamente há caminhos teológicos
que se abrem em outros caminhos além do nosso entendimento. E não sabemos por onde seguir sem a orientação de um guia divinamente esclarecido. Permita que eu vos transfira um momento essa tortura, Dom Nuno. O que encontra de especialmente espinhoso na sua missão, Dom Marcos? A dúvida de que ela tenha alguma utilidade. Seja mais explícito. A palavra é grave, eu sei. Mas veio-me a suspeita de que o que julgo, buscando a inspiração de Deus, já esteja previamente julgado pela malícia dos homens. A malícia dos homens, Dom Marcos, não é uma parte insignificante da sabedoria de Deus. Neste caso, Dom Nuno, a suspeita é de que ela esteja sendo usada para fabricar um exemplo edificante. Como inquisidor do caso, Dom Marcos, cabe ao senhor pesar os valores. Uma injustiça não tem um valor absoluto. As grandes causas exigem sacrifícios. E sacrificados. O Santo Ofício não desperdiçaria o seu talento numa missão inferior. Quanto a esses rumores que chegam aos seus ouvidos, suponho que alguns de seus pares tenham um pendor censurável para a fantasia. E agora me dê licença, Dom Marcos, é a hora das minhas orações. O senhor conhece certo acusado do judaísmo que ora se acha aprisionado nos cárceres do Santo Ofício? Conheço um certo António José da Silva. Advogado. Cristão novo. Desde que fomos contemporâneos na Universidade de Coimbra. E posso afiançar que todas as suas ações foram as de um católico fiel e praticante. O senhor acredita que o acusado se tenha comportado segundo o espírito cristão? Ou terá ele praticado atos ou emitido palavras de desrespeito à Santa Fé Católica? Eu encontrei-me diversas vezes com o acusado. Nunca ouvi cometer atos ou emitir palavras que pudessem indicar que vivesse em desacordo com a fé. Muito pelo contrário. Todas as suas ações eram as de um bom e fiel católico. Como é mesmo o nome? António José da Silva.
São Lázaro? Sim. Existe mais algum livro referente ao processo? Não. Não compreendo as denúncias. Onde estão as denúncias? Não estão. Que Deus guarde Vossa Eminência. Receba em primeiro a minha bênção especial, nesse dia que completa 29 anos de existência. Eminência. E que o Senhor a prolongue para termos mais tempo a serviço da fé. E que tire as dúvidas corrosivas trazidas pela razão. A fé é absoluta e humilde, Dom Marcos. A razão é arrogante e bárbara, tantas vezes sacrílega. Parece-me que o senhor se entrega à soberba das indagações e não à obediente contrição de uma criança sem desvios. Nós, os inquisidores, não somos as ovelhas desgarradas de um rebanho sem rumo. Ao contrário, nós somos os cães de Deus, dotados de ferocidade divina para a proteção do rebanho. Que eu mereça vosso perdão, Eminência. Se errei, foi por querer seguir rigidamente os preceitos do Santo Ofício, que exige 2 denúncias formais, mesmo anónimas. Perturbado pela falta desses elementos fundamentais de acusação, O senhor, em horas impróprias, pesquisou indevidamente na sala do secreto. Pesquisa inútil. Mas não encontrando as provas que buscava, talvez o seu julgamento se incline a... Reverendo Padre, minha consciência teme apenas, por incompetência processual, de sobrepor os interesses do Estado aos da fé e da religião cristã, sempre mais altos. Não esqueça que Cristo, por sua própria pessoa, fundou o reino de Portugal, entregando-o ao primeiro rei. Volo enim inte et insemine tu imperium mi stabilire. Quero em ti e em teus descendentes fundar o meu império. Dom Marcos, séculos de sabedoria do Santo Ofício não se revelam em meia hora de buscas furtivas. Eu próprio não me atreveria a dizer que conheço todas as regras. Julgar uma tarefa além das humanas possibilidades. Há livros que não estão nos livros. E a sabedoria maior vem nas entrelinhas. Limitações, Dom Marcos. Limitações. 30 anos aqui eu sei o que são limitações. Seria uma dor perdê-lo no caminho. Coloque-se um instante no meu lugar. Julgue com fé. Deus o inspirará com as provas.
Acabou-se a solidão. O senhor agora vai ter companhia. Libera, Domine, creaturae, entrar tentazione, demoni. Não há demónios aqui. Deus a castigou com a arma da loucura. Da parte de Nosso Senhor Jesus Cristo, com muita caridade, rogamos à acusada que confesse suas culpas, para com isso alcançar a misericórdia que nesta casa se dá aos bons e verdadeiros confitentes. Nada tenho a confessar. Proceda. Da parte de Nosso Senhor Jesus Cristo, com muita caridade, nós admoestamos a admitir os seus erros. A acusada tem alguma coisa a confessar? Eu sou cristã. Nada tenho a dizer. Proceda. Por Deus do céu! Misericordioso! Eu não tenho a confessar! Da parte de Nosso Senhor Jesus Cristo, com muita caridade, nós admoestamos a confessar as suas faltas. A acusada tem alguma coisa a declarar? Apenas não. Senhor cirurgião? Pode prosseguir. Ai, mãe de misericórdia! Não! Ah! Mãe de misericórdia! Não! O anjo do Senhor anunciou Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Terminaram os tormentos. Esta manhã, as duas serão apresentadas ao Santo Tribunal quando o senhor recomendar. Se não tem outra recomendação, apresentá-las-emos rotineiramente pelo rito terceiro, depois de recuperadas. Quanto tempo? Uns 30 dias. Muito tempo. As pressões são grandes, o tribunal tem pressa. E isso preocupa-me muito.
Não consegui ainda nada que permita formar um quadro de culpa herética ou judaizante. A minha consciência perturba-se em ter que julgá-lo por motivos outros que não a defesa da fé. Neste processo, continuamos sem o fundamental, as denúncias. Ricardo Marcos, quanto a isso, a sua consciência pode ficar em paz. A escrava da família acaba de fornecer a denúncia que faltava. Nome e idade. Bento Mendes Pereira, 39 anos. Instalado na mesma cela número 6 do prisioneiro, descreva o seu comportamento. Como de cada vez que eu dizia o nome de Jesus, ele se começava a rir. O mesmo de cada vez que eu dizia alguma oração. Quanto aos hábitos de alimentação do réu, o que observou? Ele me ensinou que para eu me alimentar judaicamente não devia comer nem beber o dia inteiro, só depois do cair da noite. Como familiar do Santo Ofício, encarregado de vigiar pelo olhadouro, o que constatou? Eram 5 horas da manhã do dia 15. Vigiando pelo olhador da cela número 6, viu o réu levantar-se e logo beijar o chão. Depois, pegou na comida que lhe trouxeram e jogou-a na sentina. A testemunha viu o réu fazer algum gesto devoto do catolicismo? Não, nem sequer fez o sinal da cruz. Majestade? Ah, não, Sr. Alexandre Guzmão. Assuntos sérios agora não. Estou cansado, morto. Acabo de chegar de Mafra. Chuva, lama, uma viagem dos diabos. Esse convento está a consumir-me todo o ouro do Brasil e ainda aumenta a nossa dívida com esses malditos dos judeus franceses. O que eu estou a precisar agora é de um bom descanso do rei, você entende? Bem, o que é que foi agora? O que é que foi agora? Há um homem muito importante para nós todos preso no Palácio dos Estaus, Majestade. E daí? Deve estar muito bem. Que eu saiba, o Santo Ofício é já o maior albergue de Lisboa. Este homem é um dos maiores talentos do país. Quem é? Eu conheço? Seu nome é Antônio José da Silva, Majestade. O que é isso? Um escritor de comédias do bairro Alto. E então? Esse homem é inocente. E você quer que eu saia daqui e vá enfrentar o Santo Ofício para defender um escrevinhador de comédia? É judeu, não é? Cristão, batizado. Eu sei. Cristão circuncisado. Se me permite, Majestade. Permite, mas seja breve. A pessoa de Antônio José se investe contra o que é de melhor e mais avançado na inteligência portuguesa. Com isso também se encobre a desagregação e a corrupção internas. Se Vossa Majestade permitir que o Santo Ofício continue a sonegar contas e eliminar inimigos dessa qualidade, o país todo irá para a fogueira. Vossa Majestade não há de ter esquecido. Quando Dom Nuno confiscou os engenhos do Brasil, chegou a faltar açúcar em vossa real mesa. Agora mesmo já nos falta cortiça porque a igreja... O Sr. Alexandre Guzmão está a aconselhar-me estabelecer um conflito mortal entre a cruz e a coroa. Se pensar em Dom Nuno, Sr. Dom Alexandre, pensa em Roma. O que é que pretende? Ditar-me regras do governo? Perdão, Majestade. Perdão. Quero apenas continuar sendo o vosso conselheiro mais humilde. Então, sequer mantenha-se afastado de judeus e de chalaças. E ponha a sua cabeça a salvo dos inimigos, antes que a sua ousadia me faça acreditar neles. É tudo, Sr. Secretário. Dom Paulo. Marque uma audiência com Sua Eminência, Bruno da Cunha, o Cardeal Inquisidor Mor. Amanhã.
No dia 12 ou 13 de junho deste ano, o acusado foi visto em certa taverna de Lisboa com 3 pessoas suspeitas de judaização. Quem eram essas pessoas e que ligações tinha com elas o acusado? Entre os dias 2 e 19 de junho, eu me encontrava acamado devido a forte ataque de influenza. Eu não tenho ligação com indivíduos judaizantes. O réu admite que o facto possa ter acontecido em outra data. Eu só frequentava a taberna do teatro e acompanhado dos meus companheiros de trabalho. Formado em Direito Canónico há 11 anos, o réu exerceu o ofício de advogado apenas 3 anos? Aproximadamente. Talvez 4. Há uma razão legítima, de ordem superior ou íntima, para ter abandonado esse ofício de relevado prestígio? A convicção de que Deus não me dotou da capacidade de julgar ou influenciar julgamentos. Esse trabalho que o réu fazia no bairro Alto, essas chamadas óperas de bonecos, imbuíam o réu de uma consciência mais tranquila, mais próxima da boa doutrina cristã? Sim. Eu me sentia grato a Deus por ter essa habilidade. Então, por que foram os trabalhos do réu se afastando da pregação do temor a Deus e do horror ao pecado, até alcançar níveis inegavelmente heréticos? A intenção foi sempre a de divertir o povo, mas com noções de boa moral cristã e sempre castigando os maus costumes. Como é que o acusado justifica o achincalhe, que é uma expressão como céu da boca? O acusado admite a existência de um céu na boca? Eu sou inocente de qualquer intenção maliciosa. Existe algum outro sentido que escape a este santo ofício para o acusado ter a alcunha de o judeu? Vou contar-lhes minha história, que não é uma, são 2. Pois já vivi a escravidão da liberdade, como agora vivo a liberdade da escravidão. Com licença do meu patrão, que às vezes me dá uma surra. Merecida. Para começar, gerou-me meu próprio pai, que no acto, por uma coincidência extravagante, emprenhou minha própria mãe. E esta ficou tão cheia de si que tudo lhe enjoava. E mais passou a enjoar, a vomitar a toda a hora, quando descobriu que estava cheia de mim. Já nasci para ser escravo, pois vim com par de grilhões. E assim, sendo meu avô no gravavas os meus colhões. Mas às vezes é invejável esta minha condição. Quando todos forem escravos, não haverá escravidão. Não é que eu troco a liberdade por um pedaço de pão. Mas se como no patrão troco um pouco meu irmão, Pois é um prazer bendito, uma liberdade louca, sentir um franguinho frito chegando ao céu da boca. Pois é um prazer bendito, uma liberdade louca, sentir um franguinho frito chegando ao céu da boca. O eminentíssimo cardeal Dom Nuno da Cunha de Ataíde e Melo, inquisidor-mor do reino. Fui obrigado a convocar Vossa Eminência extraordinariamente, Sr. Cardeal. Vosso chamado extraordinário é sempre uma honra e um privilégio, Majestade.
servir o rei e a coroa a qualquer hora é também uma das missões fundamentais do Santo Ofício. Eu gostaria neste encontro de aproveitar o reiterado espírito de colaboração do Santo Ofício para com o meu reinado para acentuar as nossas concordâncias e diluir as nossas divergências. Tenha certeza, Majestade, que saberemos nos curvar como de hábito às sábias advertências do poder temporal. Reitero a Vossa Eminência que use todos os meios disponíveis ao seu alcance para a verificação mais rígida dos confiscos sob controle do Santo Ofício. Depois de sua anterior advertência, Majestade, nós tomamos todas as providências para a defesa desse interesse do trono, da Igreja e de Portugal. Nós somos gratos por essas providências e também não poderíamos deixar de agradecer-vos publicamente pela generosa colaboração da Igreja na construção do aqueduto das Águas Livres. A doação de vastas extensões de terra de propriedade da Santa Sé para a construção desse aqueduto, que vai embelezar Lisboa e melhorar a imagem de Portugal perante o mundo, era absolutamente imprescindível e totalmente inestimável. Majestade, a Igreja sempre abrirá mão dos seus direitos materiais em benefício dos interesses do Estado, dependendo humildemente da ratificação de Roma. Roma não vos tem negado o apoio contra nós, porque haveria de negar quando é a favor de todos. Eminência, só mais uma pequena informação final do outro teor. Por acaso Vossa Eminência tem conhecimento da situação em que se encontra o processo do advogado... O advogado António José da Silva. Do advogado António José da Silva? Como sabe, Vossa Majestade, o Santo Tribunal é a justiça em silêncio. Nenhum de nós do Santo Ofício tem conhecimento daquilo que tem conhecimento. O nosso sigilo é absoluto. Pessoalmente, se Vossa Majestade exige... Não, Eminência, eu não tenho que exigir. Depois da vossa extraordinária colaboração anterior, longe de mim a intenção de pretender violar os cânones do Santo Ofício. Eu ordenei que a sua visita fosse mantida em segredo. Para todos os efeitos, ninguém viu o senhor no palácio. Só aceitei este encontro em respeito a Vossa Senhoria. Vim por minha própria conta e risco. Mas a sua vinda demonstra que o senhor se interessou pela minha proposta? Ou será que me engano? É uma missão espinhosa, Dom Alexandre. Livrar prisioneiros do cárcere. Ainda mais suspeitos de heresia. Eu sei. Mas estou disposto a pagar o preço dessa boa vontade. O que houve? Eu não soube avaliar as minhas forças, Dom Alexandre. Falta-me autoridade para cumprir o encargo. Eu admiro muito a sua honradez. Mas, felizmente, eu estava preparado para esta eventualidade. Eu só espero, Dom Fernando, que esta pequena fortuna dê ao senhor todas as condições necessárias.
fui o intermediário. Dom Alexandre de Gusmão me entregou pessoalmente. Mas acho que Dom Manuel e outros estrangeirados contribuíram. Quanto? 600. 600? Só? Somos 5. 5. Eu, você, Dom Ângelo, Frei Tigre e Frei Neonato. Hã? Frei Neonato. É bom? Excelente. Saborei. Saborei que nunca sabe quando é o último. Caiu na heresia, jejuou com gente da sua raça, jejuou no cárcere, obstinou-se a negar as suas faltas, não denunciou os seus cúmplices, merece todo o rigor da justiça divina, herético, apóstata, mentiroso, obstinado, impenitente, relapso.
Thank you.